Hoje, a profissional fonoaudióloga, especialista no assunto. E nossa convidada aqui é Eveline Nunes. Eveline é fonoaudióloga, formada pela UFBA em 2009, pós-graduada em audiologia pela Unime, atua na área de prótese auditiva já há 8 anos e atualmente trabalha na Sonora Centro Auditivo. Inclusive, a Sonora é nossa grande parceira lá na Faculdade Livre da Maturidade de São Bento. Um beijo aí para todos da Sonora. Eveline, muito bem-vinda ao nosso programa com esse tema, né, que é da sua área de conhecimento. Bom dia, Graça. Bom dia a todos aí da rádio. Em primeira mão, eu queria agradecer, né, pelo convite. É um tema muito importante que deve ser sim abordado, deve ser sim de conhecimento de todos, tá? E parabenizar a rádio por ter essa iniciativa de um programa voltado para o público da maturidade, né? Não conheço nenhum, né? Estou adorando participar e trazer toda essa experiência, né, que vivo no dia a dia trabalhando com esse público, né? 90% do público que eu atendo é um público da maturidade. Oh, que maravilha. Então, temos muito assunto a conversar aqui, né, Eveline? E eu queria fazer uma pequena introdução para que a gente possa começar a interagir. Já temos perguntas aqui de nossos ouvintes. Ótimo. Mas eu trago uma informação e para o nosso público de que os idosos que se isolam no convívio social e apresentam sinais de depressão podem estar com um problema físico muito comum na maturidade, a perda auditiva. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/3 das pessoas acima de 65 anos têm dificuldade para ouvir. E o número aumenta quando eles atingem os 75 anos. Quase metade dos idosos nessa faixa etária tem um problema. Sem diagnóstico, a privação auditiva pode agravar a saúde física e emocional. Então, o que é que a gente queria saber? O que é que a perda auditiva interfere na vida de uma pessoa idosa, diante desses dados, onde diz que a grande maioria dos nossos idosos ou tem ou vão ter essa perda auditiva? Exatamente, Graça. A perda auditiva, como você já disse, acomete 1/3, né, do público idoso. Cuidados, a gente sempre orienta audiometrias periódicas, tá? É o exame que constata a perda auditiva, então é importante entrar em contato, consulta com seu otorrino, em qualquer queixa. Queixas auditivas principais: zumbido no ouvido, que é aquele velho barulhinho, um grilo, uma cigarra no meu ouvido. Isso pode ser, sim, sinal de perda auditiva. A família tem que estar atenta, né? O idoso, o público em geral de aparelho auditivo, normalmente só procura ajuda. Os estudos mostram cerca de 7 anos depois da instalação da perda auditiva, né? É um número ainda muito alto, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, em qualquer sintoma vai ao médico, enquanto outros não, acham que vai melhorar, que vai passar, que é momentâneo. Então a perda não se dá de um dia para o outro. Não se dá de um dia para o outro. Existe sim a perda auditiva súbita, né? Uma perda auditiva que não é tão comum, que é causada por algum trauma ou mesmo algum problema no sistema auditivo. Então, pode acontecer a perda auditiva súbita, mas não é uma perda auditiva tão comum. A comum é, sim, progressiva, tá? Então, é uma perda auditiva que começa, os primeiros sinais são nos sons agudos, tá? Que sons agudos? Os sons fininhos, um canto de um pássaro que já não se escuta mais, uma campainha tocando que já não se escuta mais, o telefone tocando, esses sons fininhos que a gente chama assim, são os primeiros sinais da perda auditiva. Então, talvez é por isso que o filho reclama: mamãe, eu liguei, tocou, o telefone não atendeu. Isso, é porque exatamente. Realmente não tem essa percepção. Não tem mais essa percepção. Essa faixa de frequência ele já está deixando de ouvir. São os primeiros sons. E se tem a falsa impressão de que está ouvindo bem, porque alguns outros sons, frequências graves, está ouvindo melhor. Então, tem essa falsa sensação de que está ouvindo bem, quando, na verdade, já existe uma perda auditiva instalada e que precisa ser recuperada. Tá. E uma família, ou a própria pessoa idosa, ou um familiar, pessoas que convivem com essa pessoa idosa. Que sinais são esses que essa pessoa pode observar se está acontecendo ou não essa perda auditiva? O que é que a gente pode observar nos nossos idosos? Certo. Das queixas que os familiares mais trazem é: a televisão está alta e o idoso fala que não entende. Eu ouço, mas eu não entendo.
né? Meu filho fala baixo, meu neto fala e eu não entendo, né? Então começam essas questões. Então, TV mais alto, enquanto para todo mundo está bom, ou ele não está ouvindo, né? A questão do não entender, é difícil admitir que eu não ouvi, é mais fácil dizer que eu não entendi. Eu ouvi que você falou, mas eu não entendi, repita. Responder errado, né? Minha mãe, a senhora quer almoçar o que hoje? Ah, não vou não. Não entendeu, simplesmente respondeu e ficou com vergonha de pedir para repetir, né? E então já começa a se observar essa questão do responder errado, né? São os principais sinais observados em casa. A questão do isolamento social entra nisso também? Isolamento social, certo? Não vou para o aniversário porque não escuto nada, porque naquele barulho eu não consigo entender. É difícil eu entender quando eu estou num ambiente barulhento, né? É difícil entender quando tem mais de uma pessoa falando comigo, eu não entendo, então eu não vou. Né? Então começa o isolamento. Hoje em dia os estudos também já mostram a questão da perda auditiva não tratada pode causar demência, né? Que é justamente por conta de uma depressão, do próprio isolamento. E nosso cérebro vive de estimulação. E estimulação auditiva também precisa ser trabalhada no cérebro. Então, se essa parte responsável por isso deixa de funcionar, vem outras consequências, né? Então, além do isolamento, né, das dificuldades familiares e sociais, tem também a questão cognitiva do idoso. Tá. Quando eu lendo algumas matérias falando sobre isso, e tinha uma relação que colocava direta entre a perda auditiva com depressão e isolamento. Uhum. A partir do momento que isso possa ser revertido, existe uma melhora desses sintomas? Com certeza. A gente tem muitos casos, eu trabalho, como eu já disse, nosso maior público é o idoso, então assim, chega ou com filho, vou usar um exemplo de um homem, né? Chega um senhor quieto, calado, senta na recepção, enquanto a esposa ou a filha vai e se apresenta, faz o cadastro, conversa com a gente, traz as queixas observadas, enquanto o idoso está lá sentadinho, quietinho. Né? Então, muitas vezes a família toma para si essa autonomia dele, né? Então, enquanto ele está lá, a família está tomando a frente. Então, eu gosto muito de tratar com ele, né? Então, a gente não pode tirar a autonomia deles, né? Então, sempre tratar com ele. Quando a gente conversa, eles se sentem, né? Que a gente já fala num tom diferente, né? Numa intensidade diferente, voltada para ele. Então, ele consegue entender e conversar com a gente e se abrir. Então, é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? De que simplesmente por ele não ouvir, todo mundo toma frente do que era para ele fazer. Então, assim, quando a gente coloca o aparelho auditivo, é imediata o sorriso, a participação, né? A volta a uma roda de conversas. Então, automaticamente, tem casos de familiares que se emocionam. Meu pai, você está ouvindo assim eu falando desse jeito? Tô, minha filha, tô. Então, é um momento que precisa, sim, de cuidado. Você não pode simplesmente achar que é porque meu pai está idoso, tem 80 anos, eu vou fazer o quê? Se não está ouvindo mais nada. Não, a gente quer oferecer a qualidade de vida. Que ele nunca deixe de participar de um meio social, que participe da vida dos aniversários de netos e filhos, enfim. É interessante. Você traz uma palavra que a gente fala muito aqui e é muito importante dentro da gerontologia, que é a questão da autonomia, né? Associar autonomia e independência. E quando você traz essa coisa que muitas vezes o familiar chega e o próprio familiar toma a frente das decisões, das observações, até do próprio expressar o próprio sentimento que ele julga daquela pessoa que está ali com esse déficit auditivo. Então vale a pena a gente alertar a vocês, ouvintes, que a gente precisa valorizar a pessoa idosa como cidadão, não tirar dele essa autonomia, porque o maior interessado é a pessoa, né? E em relação a todas essas perdas, a gente sabe que a longevidade está aí, as pessoas estão vivendo cada vez mais, e o Brasil ainda tem muito, né, a sociedade como um toda, ainda tem muito preconceito com a velhice. Então, sempre normalmente pode encarar a velhice como fim. Sim. Encarando como fim, baixa o nível de investimento. Né? Então, às vezes, a pessoa tem a sua avó, o seu pai, sua mãe, que foi identificado já essa perda, mas
não investe, para que investir? Para que, entre aspas, gastar dinheiro se papai, se vovó já está no fim? Né? Fale um pouquinho disso, do quanto é importante, quantos benefícios essa pessoa pode ter, mesmo tendo seus 80, 90 anos de idade. É triste pensar dessa forma, né? É muito triste pensar a velhice é o fim, de forma nenhuma. Como você disse, a longevidade está aí, a gente tem pacientes de 99 anos usando o aparelho e se comunicando bem, né? Ontem teve até um caso de uma senhora de 99 anos que comprou um novo aparelho, ela já usava aparelho, comprou novos aparelhos, porque os filhos observaram que a comunicação dela estava ficando inferior de quando ela adquiriu os primeiros, né? Então, quando a gente fez o teste, ela ainda brincou, tá bom, mas pode ficar melhor. Ela queria ouvir mais, ela queria mais essa sensação auditiva. Então, a gente não pode tratar a situação dessa forma. Então, assim, o uso do aparelho auditivo traz a questão até do bom convívio familiar, né? Normalmente, esse idoso mora com alguém. Então, os filhos reclamam da TV alta, causa até uma briga por conta disso. A sua televisão está muito alta, baixa isso aí, fecha a porta. Né? Então, assim, você usando o aparelho, você vai conseguir se comunicar no mesmo nível que todo mundo está se comunicando. É isso que a gente tenta, né? É isso que a gente trabalha. Então, Mas repare, quando você traz essa coisa também dos benefícios dessa pessoa longeva de ter, a gente entende e apoia, a gente precisa investir na pessoa idosa, não só os familiares, mas o próprio idoso investir na sua qualidade de vida. O que leva uma pessoa a apresentar perdas auditivas? São fatores fisiológicos ou existem fatores externos também que influenciam essa perda auditiva? Fale um pouquinho sobre isso. Certo. A perda auditiva, ela tem basicamente 3 tipos de perdas auditivas. A perda auditiva condutiva, que é uma alteração na parte óssea do nosso ouvido, né? Falando um pouco da anatomia aí. Então, a gente tem a parte óssea do nosso ouvido. A perda auditiva condutiva é quando acomete, vamos dizer assim, exemplos. Quem tem otites crônicas, né, que são aquelas infecções no ouvido recorrentes, alterações no tímpano, perfuração timpânica. Então, esse tipo de perda auditiva, normalmente ela é tratável medicamentosa ou cirúrgica. Tá? O outro tipo de perda auditiva é a mista, em que envolve a parte condutiva e a parte sensorial do nosso ouvido, e a mais comum é a perda auditiva sensório-neural. É essa que acomete o idoso. É um desgaste natural do nosso sistema auditivo, né? As nossas células auditivas vão perdendo força, então a gente passa a ouvir menos pelo desgaste natural. O que é que a gente pode fazer? Não tem um medicamento que faça essa audição melhorar, não tem uma cirurgia que faça esse tipo de perda auditiva se recuperar. Somente o uso do aparelho, certo? Então, assim, é desgaste. O que a gente faz para prevenir? Hoje em dia a gente vive num mundo tecnológico, você está sentado ali, tem uma pessoa com fone de ouvido, então o uso do fone de ouvido deve ser controlado, senão a gente vai ser futuramente, ao invés de acometer com 60, vai estar todo mundo com perda auditiva aos 50 anos. Né? Precoce, porque a intensidade do fone é o risco. Né? Qual o volume, durante quanto tempo está se usando esse fone? São os dois viés que tem que cuidar. Hoje, o índice, qual é o índice normal de som que a pessoa pode ouvir sem afetar? Sem afetar. O risco é acima de 85 decibéis. Tá? 80 decibéis já é um som bem alto. Tá? Ele que é músico, trabalha aqui com estúdio, 80 decibéis. Então, você imagina um fone de ouvido que é uma fonte direta no seu ouvido. 80 decibéis, então, assim, é bem forte. Mas tem gente que gosta, ainda mais se você está num ambiente externo, está num ônibus. Barulho da rua, 80, tá ótimo. Você está no pleno carnaval da Bahia, atrás do lado trio elétrico. Sim, então todo mundo deveria usar um protetor auricular naquele momento. É muito comum, inclusive, a gente sair do carnaval com zumbido. Eu gosto muito de carnaval. Então, fico 3 dias com zumbido no meu ouvido, tipo apito.
Isso sim, atingiu provavelmente minhas células auditivas e futuramente eu posso ser uma candidata a ter uma perda auditiva precoce, sim. É um trauma que aconteceu no meu ouvido. Isso, um contato desse eventual... Não tem problema. Bem, mas se for uma constante, quem trabalha com isso... Quem trabalha com isso... Aquele motorista do caminhão, do trelé, que está ali exposto ao sol... Ele tem que usar equipamento. Precisa isso é fiscalizado dentro dessas normatizações? A gente vê muito aquele plugzinho pendurado no pescoço, né? Hoje em dia, quem fiscaliza, até por conta de evitar futuros problemas, são as indústrias. As indústrias, sim, têm fiscalizado, tem setores que fazem a troca, fazem a manutenção e a vigilância do uso dos protetores. No carnaval, em ambientes de música, não. Eu acho que é a questão da sua consciência. Você sabe que esse barulho está alto, você trabalha com isso. Então, a gente tem... O público músico é muito comum também uma perda auditiva. Até porque precisa ouvir naquele ambiente. Então, ele usa temporariamente o plug e, de repente, ele precisa captar alguma coisa que ele precisa tirar. E dali já não volta mais. Então, isso sim é risco para a saúde auditiva. E esse uso, você estava comentando mesmo que hoje a juventude, a tecnologia, eu digo nem a juventude, acho que todas as gerações estão envolvidas, e as crianças estão com essa questão do fone de ouvido. Que orientação você daria, principalmente para os jovens, para as crianças que têm seus pais, de orientação? Realmente é danoso para a questão auditiva? Isso hoje ele não pode sentir, mas amanhã com certeza ele irá sentir? Exatamente. No momento não vou sentir nada, mas o ideal é que se controle o tempo de exposição a esses fones de ouvido, tá? Não passar... Se fala em 8 horas, eu prefiro falar em 6. Então, o uso de fone de ouvido não deve ser superior a 6 horas por dia. E a intensidade. Então, o risco também da gente usar num ambiente ruidoso é isso, que a gente tende a aumentar mais o volume. E isso, sim, também é prejudicial. Hoje em dia, os celulares avisam, né? Cuidado, meu celular avisa, cuidado, você está excedendo o limite. Os aplicativos, né? São fantásticos. Então, assim, ele dá o alerta de que seu fone já está muito alto. Né? Então, assim, cuidado. Então, cuidar da intensidade e cuidar do tempo. E por falar dessa questão de muito alto, se a gente tem uma pessoa idosa que tem esse déficit auditivo, a tendência natural de nós que estamos aqui do outro lado e que ainda não temos isso, a tendência é que a gente fale muito alto, talvez até gritando, né? Para que essa pessoa ouça, e às vezes perde até o controle emocional, exatamente, se irrita. É necessário realmente, qual é a posição de alguém que lida, ou seja, trabalhando, ou seja, no ambiente social, que lida com o idoso, que apresenta essa perda que está perceptível? O falar alto, quase gritando, é o caminho? Qual é a estratégia para fazer com que essa pessoa idosa interaja, tenha uma comunicação? Né? Para a gente ter uma comunicação efetiva, não precisa gritar. Isso irrita você que está falando mais alto, num tom já irritado, porque ninguém grita porque quer. Né? E para o idoso, a recepção dessa informação gritando é muito ruim. Né? Então, assim, se aproximar, vamos dizer assim, é o segredo. Então, fique próximo e de frente para a pessoa que tem a perda auditiva, certo? Não precisa gritar. Você falando articulado e de frente, ele vai entender. Né? A gente faz a leitura labial, todo mundo faz. E então, deixar a face livre de frente para ele. Não precisa gritar, não precisa aproximar a boca do ouvido e dar aquele grito, não precisa. Basta se aproximar, falar num tom, não vai falar baixinho, né, num tom normal, mas um tom mais forte. A gente que trabalha com isso já se habitua a falar desta forma, fala claro e falar um pouco mais forte. É o suficiente. Né? É o suficiente para eles ouvirem, entenderem e ficar confortável. Ninguém se irritar, nem ele por estar recebendo essa informação nesse tom que não é agradável, né, do filho. Minha mãe, eu já falei. Né? Ele não gosta, eu deixo de perguntar. E aí começa a virar essa bola de neve. Eu não vou perguntar, porque quando eu pergunto, ela se irrita. Né? Então, não precisa. Se aproxime. Não dá para poder perguntar o que a mãe quer almoçar, a mãe na sala assistindo TV alta e você da cozinha fazendo comida. Se aproxime de sua mãe e pergunte. Aí entra a paciência, atenção. Isso é um trabalho que a idade, né, muitas vezes a gente tem que ter. E você?
enquanto fonoaudióloga, até eu queria depois que você pudesse falar um pouco para o nosso público, porque às vezes as pessoas não têm entendimento qual é realmente a função, a competência de uma fonoaudióloga. E onde entra a fonoaudióloga nesse processo da perda auditiva? Que tipo de avaliação vocês fazem? Que comprometimento técnico vocês têm para avaliar e diagnosticar uma perda auditiva? Ótima pergunta. A gente tem muitas pessoas que têm a dificuldade que procuram o fonoaudiólogo. A gente passa as orientações. O primeiro passo mesmo é procurar um otorrino, certo? O otorrinolaringologista é o médico especialista que vai diagnosticar a causa da sua perda auditiva. Então, foi ao otorrino, ele vai passar aquela bateria de exames auditivos. Audiometria, tem o BERA, tem o otoemissões, imitanciometria. Então, tem alguns exames que são feitos para poder fechar o diagnóstico, né? O motivo dessa perda... O mais comum é a audiometria, né? O mais comum é a audiometria, porque é a audiometria que nos mostra, através de frequência e intensidade, qual o grau da perda auditiva. Entendeu? Então, ela é quem gradua a perda auditiva. Os outros são para fechar o diagnóstico, certo? Então, assim, fez a avaliação também, o médico precisa saber como está a estrutura do ouvido. Se o ouvido está livre ou se tem cera, se a membrana timpânica está íntegra ou se tem algum problema. Então, fez essa avaliação médica, ele libera para poder fazer os exames. A audiometria, como eu já disse, quem vai graduar. Então, a partir daí a gente já tem um diagnóstico. O próximo passo, se existe uma perda auditiva, e o médico encaminha aí sim para o uso do aparelho auditivo, se o caso não for cirúrgico ou medicamentoso, tá? Se a indicação é do aparelho auditivo, novamente o fonoaudiólogo volta, certo? Porque o fonoaudiólogo quem faz esses exames todos, tá? Volta para o fonoaudiólogo para fazer a reabilitação auditiva. Então, o fonoaudiólogo que é responsável pela escolha do aparelho, né, pela escolha do modelo, da tecnologia que esse paciente vai usar, tá? E aí vem esse acompanhamento. Até a questão da terapia. Tem casos de muita dificuldade de compreensão, né? Mesmo usando o aparelho, tem também a terapia com fonoaudiólogo para melhorar essa comunicação e essa compreensão por conta de sons que ele já não ouvia mais, né? Então, tem também a parte da terapia. E esses objetos que nós utilizamos muitas vezes para fazer, explica um pouquinho também, assim, a gente utiliza o cotonete, utiliza bocal de caneta, o mist do cabelo. E isso pode afetar essa questão da audição, e quando é que a gente consegue identificar? Porque tem algumas perdas que pode ser realmente cerume, né? Sim, pode. E aí é feito o quê? Uma lavagem? Isso. Como é que a gente pode diferenciar isso? E vai ser através do otorrinolaringologista que vai fazer isso? Exatamente. É necessário fazer uma meatoscopia, que é aquela lanterninha que a gente coloca para ver se a via auditiva está livre. Então, assim, um bloqueio de cera no ouvido, a gente perde até 15 decibéis por conta disso. Então, pode causar, mas aí seria uma perda auditiva temporária. Então, a pessoa pode pensar que está ficando surda. Exatamente. E, na verdade, assistente lavagem, não é isso? Hoje em dia não se usa mais o termo lavagem, a gente usa mais a remoção de cera. Que a lavagem antes se usa, ainda se usa, né? Mas era com a lavagem mesmo com água. Seringa, água morna no ouvido para remover essa cera. Hoje em dia se usa muito mais a pinça. Tira com a pinça, né, e faz a limpeza do conduto auditivo. Então, assim, isso pode dar uma perda auditiva temporária. E a questão dos traumas. O cotonete, o mist de cabelo pode causar um trauma no ouvido. Pode causar um edema também, causando uma perda auditiva temporária. Pode causar uma perfuração no tímpano, né, que aí pode deixar até de ser uma perda auditiva temporária e causar, sim, um problema, uma perda auditiva na condução do som. Então, gente, por favor, evitem o uso de cotonetes. Não é conversa de médico, nada disso. Ninguém vai ficar com o ouvido sujo. Cera não é sujeira. Cera protege o nosso ouvido de entrada de poeira, de entrada de algum corpo estranho. Evita infecções, fungos no ouvido. Então, cera não é sujeira. Claro, ninguém vai ficar com o ouvido sujo, cera, para todo mundo ver. Mas, após o banho, o uso de um lencinho de papel ou da própria toalha no conduto auditivo e na orelha mesmo, que vai manter parte mais externa. Isso, vai manter seu ouvido limpo. E sempre após o banho, porque está úmido, é bom que você aproveita e seca também. Tá? Então, o cotonete realmente não é indicado, porque ele faz uma limpeza superficial. Você vai dizer, mas o cotonete fica sujo. Fica, mas é uma limpeza superficial. Ele tirou uma partezinha de sua cera e veio no cotonete, o restante ele empurrou.
tá? Então, realmente é importante evitar o uso de cotonete. A limpeza superficial então com é toalhinha, essa área mais externa. A área externa para ficar também, não ficar desagradável, né? Só isso. O restante, cera não é sujeira. Além dessa questão desses objetos, eu estava lendo também, pesquisando um pouco sobre o tema, Eveline, eu vi também que algumas substâncias tóxicas, medicações, podem vir a causar essa perda auditiva, é verdade? Exatamente. São chamadas medicações ototóxicas, são medicamentos que são prejudiciais ao sistema auditivo, eles causam um desgaste do nosso sistema auditivo interno e sim podem causar perda auditiva. Algumas linhas de antibióticos, algumas linhas de anti-inflamatórios, aspirinas, quimioterapia, tá? Hoje em dia isso já está informado nas bulas dos medicamentos, se é um medicamento ototóxico, tá? Mas infelizmente não se pode deixar de fazer um tratamento, vamos deixar de fazer uma quimioterapia com risco de uma perda auditiva, não vamos. Então cuidar. É o custo-benefício, né? Todos os medicamentos têm seus efeitos colaterais. E a perda auditiva, sim, pode também ser um efeito colateral de algum medicamento. Mais um motivo para a gente não utilizar a automedicação, né? Exatamente. Uma simples aspirina para dor de cabeça, se tomada diariamente, pode também causar uma perda auditiva. A aspirina é um medicamento ototóxico. Não vou dizer que você tomando uma vai ter, eu tomei ontem. Não existe. É a questão da automedicação e da intensidade que você toma aquele medicamento. Certo? Vamos entrar um pouquinho agora nessa questão, a gente falou muito essa questão de aparelho, né? Qualquer pessoa pode utilizar aparelho? Eu percebo, né, de forma leiga, as pessoas têm uma certa resistência. Sim. Né? E as pessoas, vou usar aquilo. Atestado de velhice, né? De velhice. Vou estar passando atestado de que eu estou envelhecendo, porque associa, né? E na verdade a gente tem perdas auditivas ainda na juventude, enfim, com né? certeza, São qualquer idade. Várias questões. O que é que hoje o mercado oferece a nível de equipamentos, de aparelhos, para a questão do resgate dessa audição da pessoa idosa e o que é que a tecnologia vem contribuindo para isso? A tecnologia a gente está desconstruindo o que já foi construído antigamente, quebrando esse preconceito. Antigamente os aparelhos auditivos eram analógicos, né? Então eles amplificavam todos os sons por igual. Tudo da mesma forma. Não importa o seu grau de perda auditiva, ele simplesmente amplificava todo tipo de som, tá? Então, não trazia uma qualidade sonora adequada para o usuário. Então, criou-se esse preconceito do som. Mas minha avó usou e não gostava, guardou. E a tecnologia tem desenvolvido programas para facilitar a comunicação, reduzindo ruídos do ambiente, focando na fala, uso de aplicativos no celular, certo? Esse aplicativo é para quê? Para quê? Que comando tem eles no aparelho? Joia. O aplicativo, ele funciona como um controle remoto, costumo dizer assim. Ele permite que o próprio paciente aumente ou diminua a intensidade do seu aparelho, do volume do seu aparelho. É possível graduar isso. Aí eu estou no shopping, está muito barulho, eu posso pegar meu celular e diminuir um pouco o volume do meu aparelho. Mostra a carga da pilha. Tem informação muito importante também, que ele mostra através do GPS em caso de perder o aparelho. Tá? Que é muito comum, muito comum. Né? O idoso não saber onde colocou o aparelho, ou então tem Alzheimer, tem algum outro problema cognitivo que depende de cuidadores, ou simplesmente não sei onde foi que eu coloquei. Então, é uma informação muito importante, né? Onde está meu aparelho auditivo. Ele mostra de duas formas. Ele mostra através do GPS, através do mapa, e também por um localizador que mostra se você está próximo ou não. Então, dentro de casa, ele vai lhe mostrar. Aquele está quente, está frio, sabe como é? Então, ele vai mostrar se está perto ou se está longe. Isso também é uma função muito bacana. Em relação a tamanho, porque o tradicional a gente via, né, o bege. O begezinho, né, atrás da orelha. Então percebia que você estava utilizando o aparelho. Você conhece alguém que usa aparelho? Conheço, não sabia, né, mas me mostrou e eu nunca percebi. Nunca percebi, exatamente. É isso que a gente consegue fazer. É fazer que você use o aparelho e não precisa... Todo mundo está sabendo. Se tiver que mostrar também, eu acho que não é problema nenhum. É muito melhor você... A perda auditiva chama muito mais atenção do que o uso do aparelho. Né? Então, você não ouvir, todo mundo percebe que você não está ouvindo. Que a gente tem que repetir
para você entender. Então, assim, tinha aquele paradigma do aparelho grandão, bege, horrível atrás da orelha, certo? Ainda existe, tá? Depende do grau da perda auditiva. Mas a gente tem os aparelhos que combinam com a cor do cabelo, certo? Então, você, loira, a gente bota um aparelho com a cor mais neutra, cabelo grisalho, que é o mais comum, a gente coloca um aparelho prateado, a pele negra, o aparelho marrom, o aparelho preto. Então, assim, se adequa muito mais ao tom da pele e às características do paciente. Então, a tecnologia e em tamanho também. Passa não só pela qualidade da questão do som, sim, mas pela estética também. As duas coisas estão caminhando juntas, né? A gente quer que o paciente fique satisfeito com o som, que ele consiga usar aquele aparelho em qualquer ambiente que ele esteja, né? Que hoje em dia os programas do aparelho são automáticos, né? Algumas linhas de aparelho fazem isso. Então, se você está num ambiente, um ambiente silencioso, o aparelho identificaria isso, tá? E ia lhe ajudar a focar na fala. Se você vai para um ambiente ruidoso, ele reduz aquele ruído para que não fique desconfortável e que você também continue ouvindo bem a fala. Então, ele faz sempre essa varredura do ambiente que está para poder ouvir melhor. E, esteticamente, quem não quer botar um aparelho que fique bonitinho, que ninguém perceba, né? Claro, fica bem adequado e quase perceptível. Talvez você tenha outras pessoas do seu convívio que usem e você nunca tenha percebido. E esses aparelhos são feitos personalizados. Assim, não é assim, chegar na loja, vou comprar um aparelho. Não, é todo um processo de avaliação, de teste. Como é que dá, assim? Essas pessoas estão nos ouvindo, né? Que foi identificado que tem uma perda auditiva. Tem interesse em resgatar essa sua autonomia, colocar um aparelho. Como é que deve proceder? Primeiro, o otorrino, o laringologista. E fala um pouquinho como é a construção desse aparelho e esse processo de adaptação dessa pessoa. E se é fácil a pessoa se adaptar ou se existe rejeição. Certo. Após o encaminhamento médico, né, feita a avaliação, que o médico encaminha para o uso do aparelho, vem para a gente, fonoaudiólogo, para poder adaptar, selecionar e adaptar esse aparelho. Então, a escolha do aparelho, a gente precisa saber qual a rotina desse paciente, né? O que é que ele faz, para a gente saber qual as necessidades comunicativas dele. Então, tem o idoso que fica mais em casa, que a maior dificuldade é assistir TV, mas tem o idoso que ainda trabalha, que é empresário, que participa de reuniões e viagens, que tem uma exigência maior. Então, a gente precisa primeiro identificar quem é esse paciente, tá? A partir daí, a gente vai escolher a tecnologia que a gente vai trabalhar com ele. Então, pode sim, Graça, ser imediata, tá? A adaptação do aparelho. Fez a audiometria, escolhemos o aparelho. Hoje em dia, a gente tem aparelhos de adaptação instantânea, certo? Todo o ajuste é feito no computador pelo fonoaudiólogo, fazemos o ajuste, temos exames hoje em dia que é possível a gente graduar se os sons de fala estão sendo atingidos, é um exame chamado mapeamento de fala, tá? Então a gente consegue saber se o uso daquele aparelho está atingindo todos os sons de fala que são necessários para a gente ouvir, né? Então a gente faz a avaliação, o teste do aparelho, emprestamos, se tiver interesse de levar o aparelho emprestado, tá? A gente chama teste domiciliar. É você experimentar seu aparelho na sua rotina, certo? Na sua TV, com seus familiares, tá? Então a gente faz esse tipo de teste também. É importante ser feito, principalmente para quem está usando pela primeira vez. Então, feito todo esse processo de escolha de aparelho e teste de aparelho, sim, rejeição não tem. Pode ter uma dificuldade na adaptação, porque assim, é uma novidade para o nosso ouvido, né? Então você está ouvindo sons que você já tinha deixado de ouvir. É muito comum reclamar de barulhos como um ar-condicionado, um ventilador, que é um barulho de baixa intensidade, mas que existe, que para ele já não ouvia mais. E quando se coloca o aparelho, faz, esse aparelho está fazendo barulho. Quando a gente conversa mais um pouquinho, entende que é o ar-condicionado dele. Às vezes a pessoa usa aparelho, se a gente chega, a gente vê aquele apita. Sim, um feedback, isso? É uma microfonia. Isso a gente precisa estar bem ajustado, tá? Isso é um retorno. Se o aparelho talvez não esteja bem encaixado no ouvido, então se o aparelho não está bem encaixado no ouvido, o som escapa, retorna para ele mesmo e aí tem esse apito. Era muito comum a gente abraçar a pessoa que usa aparelho. Hoje em dia não, o aparelho tem um recurso que a gente chama cancelamento de feedback, é cancelar essa microfonia, tá? E também a escolha adequada do aparelho,
certo? O encaixe também adequado do aparelho no ouvido, isso não acontece mais. Agora, por exemplo, eu identifiquei uma baixa audição, fui e coloquei um aparelho. Pronto, estive lá com você, tudo bem. Eu preciso ter um retorno contínuo, como é feito esse acompanhamento e se o aparelho no qual foi adequado para mim é definitivo ou de tanto tempo eu preciso rever e adquirir outro aparelho? Certo. O processo de adaptação leva um tempo, certo? A gente costuma não colocar toda a intensidade do aparelho, da sua necessidade, na verdade, no início, para que não cause nenhum tipo de desconforto. Então, a gente começa com um volume um pouco menos do que deveria e nos retornos, conforme vai havendo a necessidade, a gente vai reajustando esse aparelho. Então, exige retornos frequentes no início, tá? E depois a gente vai dando os retornos espaçados, só mesmo para manutenção do aparelho. Mas no início, sim, a gente costuma, depois de adquirir o aparelho, a gente marca um retorno com 1 semana, depois um retorno com 15 dias, que a gente gosta de acompanhar de perto esse processo de adaptação, tá? E a troca do aparelho depende muito, Graça. Tem aquele paciente super vaidoso, tecnológico, igual celular, né? Trocou tá de aparelho, bem, exatamente. Mas chegou um modelo novo. Eu quero esse. Esse Tem aplicativo tem o quê? Tem isso. Esse aparelho tem o quê de diferente? Tem pacientes que tem o quê de diferente aí? A gente traz a novidade e adquirem por conta de algum diferencial, fazem a troca do aparelho. A vida útil do aparelho, em média, são 5 anos. Então, para um paciente mais acomodado, né, que está bem adaptado com o seu aparelho, costuma se trocar de 5 em 5 anos, que é a vida útil. Depois de 5 anos, assim como tudo na nossa casa, apresenta um problema, faz um reparo, tem essa tendência natural, né, de dar algum problema no funcionamento. Então, existem esses dois casos. Existe também se houver piora da perda auditiva. Tá? Por algum motivo, você teve uma mudança no seu padrão audiológico, então talvez seja preciso também mudar o aparelho, que aquele já não vai ser mais suficiente. Tá? Mas, basicamente é isso. Retornos no início do período de adaptação e a troca, se necessário. Eu estou aqui, né, conversando com você, estou vendo todo o seu envolvimento e seu carisma, interesse e lidar com esse público. Né? Que você mesmo relatou, a maior clientela são pessoas idosas. Me fale um pouquinho assim, dessa emoção. Aí perpassa a questão da profissional, Eveline, mas a pessoa, o ser humano, Eveline, a emoção. Como é que você lida no dia a dia? Conte aqui um pouquinho, alguma experiência que você teve de superação, de resposta dessa pessoa idosa, na sua melhoria, que de repente chegou lá, né, ou deprimido, sim, isolado, e a família nesse contexto. Fale um pouquinho dessa emoção e proporcionar o resgate da audição para essas pessoas. É a parte mais deliciosa do meu trabalho, né? É a gente ver aquela mudança do comportamento do paciente. Como eu disse, aquele paciente que chegava na recepção e ficava sentada, e que hoje em dia já chega me cumprimentando, me abraçando. Oi, Eveline, tudo bom? Que nem quer que a esposa entre na sala de atendimento, que vai sozinho. Então, assim, a gente se envolve muito. Tem casos de paciente se emocionar, tá? Porque é você perceber que estava ouvindo num padrão muito inferior, né? Que você não estava realmente ouvindo bem. É você perceber como o mundo é barulhento. Né? Então tem casos assim, de gente sair e ir na praia. Eu quero ouvir o barulho do mar, que eu já não escuto mais. Eu quero ver os pássaros cantando, que eu já não escuto mais. Então, assim, é delicioso você resgatar isso. Né? A gente se sente feliz, a gente se emociona, a gente se envolve. Pacientes de... A gente tem casos de uma paciente de 82 anos que usa o aplicativo no celular. Que eu fui fazer a instalação, a gente ofereceu a instalação de um acessório na casa dela também, um acessório de TV, e que depois ela ligou, não precisa não, que eu já instalei. 82 anos. Dona Maria, tem certeza que é que eu vá ir? Não, já instalei. Com a ajuda de meu neto aqui, minha filha, já estou ouvindo tudo. O som da minha televisão no meu aparelho. Então, assim, é delicioso demais, é um retorno muito bom que a gente tem. Tá? Então, aqueles casos de antigamente de que minha mãe usou o aparelho e ficou na gaveta, a gente não ouve mais esse tipo de história. A gente ouve sim que eu comprei meu aparelho e estou feliz com o meu aparelho. Essa semana teve um paciente que tem 3 filhos que moram fora de Salvador. E a maior tristeza dele é que ele não estava conseguindo se comunicar com os filhos.
né? Tentaram viva voz no celular, o telefone não conseguia ouvir, então ele estava se isolando, né? Os filhos só ligavam para a mãe, ele não conseguia falar, ele nem tentava mais. E ele chegou lá querendo isso. Eu quero falar ao telefone com os meus filhos. E ele já adquiriu os aparelhos, está usando e chegou lá muito feliz, dizendo, liguei para todos não três, preço, né? falei com os meus netos, falei pelo aquele negócio também que tem a imagenzinha, o vídeo no celular, tô feliz da vida. Né? Então, assim, é recuperar isso. Quer dizer, ele tem 3 filhos que não moram aqui, ele simplesmente já não falava mais com os filhos por conta desse impedimento auditivo. E ele está se comunicando perfeitamente. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Rosana Leal, que ela pergunta assim, Evelyn. A minha mãe expulsou um tampão de cera. Isso é normal? É normal. O nosso corpo produz cera, né, como proteção para os ouvidos e tende a... Não vem para a parte externa, que é a cerinha que a gente tira aqui fora. E expulsar um tampão já é mais difícil, porque essa cera acumulada, ela resseca, ela endurece, vira até uma pedra, né? Então é mais difícil expulsar. Talvez ela tenha usado algum medicamento, alguma coisa assim, mas é comum ter o acúmulo de cera. O ideal é ir no médico otorrino para poder fazer a remoção. Qualquer visualização externa de muita cera tem que ir no otorrino. Evelyn, Wagner mandou uma mensagem aí pra gente. E aí, diretor Coscoba, tem a mensagem do nosso Wagner? Cadê ele? Vamos ver aí, Wagner tá lá. Olha, gente, essa palavra em hebraico quer dizer bom dia. Então, bom dia a todos os ouvintes do programa tá chique. Maturidade no Ar. Quem está falando é Wagner Greenhal. Eu estou aqui em Israel com o grupo da Maturidade, fazendo uma viagem maravilhosa. Bom dia, Graça Sena. Bom dia, Coscoba. Bom dia, Wagner. Bom dia, Wagner. Para Eveline, com uma temática bastante valiosa, tão importante, que é o déficit auditivo. Mas antes de fazer a minha pergunta, eu quero registrar aqui a nossa passagem por Israel. Nós já passamos por Tel Aviv, estamos na Galileia, seguindo para Jerusalém. Acabamos de sair do Rio Jordão, que foi uma experiência maravilhosa, local onde Jesus foi batizado. Todos estão, assim, emocionados com tudo que a gente pode ver, visualizar e sentir. É impressionante como a gente se transporta daquela época. Então a viagem está sendo muito agradável e estamos muito felizes. Olha, Eveline, eu gostaria de saber se o portador, o idoso do déficit auditivo, ele sofre algum tipo de preconceito. E se o déficit auditivo ele também pode causar a depressão. Um bom dia a todos e fiquem na paz. Ok, Wagner, que bom. Aí, Evelyn, diretamente lá de Israel, que maravilha. Ele está com o grupo da Maturidade lá, fazendo esse passeio fantástico, que né? Delícia, são oportunidades únicas. Mas vamos então comentar aí, a gente já falou um pouco, mas é bom a gente fazer essa associação que ele falou da depressão e do preconceito. E além do preconceito, Graça e Wagner, normalmente parte do próprio usuário de aparelho. Certo? É ele quem não quer usar porque ele acha feio, porque ele acha que vai ser julgado, né? Porque ele acha que é um atestado de velhice, né? Então, na verdade, precisa se pensar sempre no benefício. Tem a parte externa, vai ver, como o óculos, né? O óculos também é para corrigir uma deficiência visual. Né? Então, o aparelho auditivo a gente tem que perder esse preconceito. A gente que usa, né? O paciente que usa o aparelho, perder esse preconceito. O uso mesmo é para o meu bem, é para o meu benefício. E a gente precisa falar disso, divulgar. Eu acho que é esse o papel também da Rádio Maturidade. Exatamente. Né? O programa Maturidade no ar da Rádio trazer esses assuntos que muitas vezes no dia a dia a gente não conversa, até pelo próprio preconceito. Não ter essas informações tão precisas e poder estar interagindo, tirando essas dúvidas, que o nosso intuito aqui, quando a gente está conversando, Evelyn, é fazer perguntas que nossos ouvintes precisam ouvir. Né? Coisas do cotidiano, coisas práticas em relação. Por exemplo, tivemos agora a mensagem aqui da Adriana, ela pergunta: podemos usar apenas um aparelho? Acredito que seja em apenas ouvido. É viável? Não é viável se houver perda auditiva nos 2 ouvidos, né? Então, assim, só voltando um pouquinho, eu tenho acompanhado, né, a Rádio Joia, tenho acompanhado o programa da Maturidade. São temas deliciosos da gente ouvir e de quebrar paradigmas, né?
tratar as situações de forma diferente, pensar de forma diferente. E eu acho que com o aparelho auditivo também é preciso falar dessa forma. Tratar de forma natural, né? Faz parte do nosso sistema auditivo, do nosso sistema como um todo, tem o envelhecimento. E o nosso ouvido também envelhece. Quebrar esses mitos e tabus, né? O importante é você estar bem consigo mesmo. É você ir ao shopping e conversar com sua amiga, é você ir no aniversário, é você ouvir sua TV, assistir seu filme, não deixar de fazer nada por ter um problema. A gente quer corrigir. Então, de que forma isso está acontecendo? Não importa. O importante é o resultado. O importante é o resultado. É você ficar feliz por estar ouvindo ao telefone, que já não ouvia mais. Por estar ouvindo aqui o programa. Por estar ouvindo o programa, seja ele de que forma for, no fone de ouvido, através do aparelho auditivo, não importa. É não deixar de participar, né? Então, assim, precisa se parar com isso. E a pergunta foi... Falou em relação à depressão e falou em relação ao preconceito que nós já falamos. Mas aí eu já queria entrar por um assunto, Eveline, a questão do custo, né, do investimento. Eu não diria nem custo, porque eu acho que tudo que a gente faz, que é para a melhoria da nossa qualidade de vida, torna-se um investimento e não custa aquilo que a gente gasta e não tem um retorno, né? Ou então um retorno apenas imediato. Eu tenho um custo com alimento, eu comi, mas foi embora, acabou. Mas um equipamento como esse, que a gente sabe que não é um equipamento, falando de investimento barato, porque envolve tecnologia, a gente sabe, mas se a gente for pesar na balança o custo-benefício, a gente sabe que não se torna caro por todos os benefícios que vai ser trazido para essa pessoa idosa. E assim, a gente fala para a rádio atinge todos os públicos, a gente tem pessoas que têm um poder aquisitivo que pode fazer esse investimento, e outras pessoas que precisam, gostariam, mas não têm condições de fazer investimento. Existe a nível de serviço público algum serviço que possa favorecer aquelas pessoas que não têm a condição de investir, né? Mas que o serviço público pode atender de alguma forma para minimizar esse problema? Certo. Existe, sim, o sistema do Estado, chamado CEPRED, tá? É o Centro de Prevenção e Reabilitação do Deficiente, e nesse CEPRED se enquadra também o deficiente auditivo, né? O CEPRED trata de todo tipo de deficiência, tá? É uma das coisas que funcionam muito bem, tá? Mas, assim, demora um pouco, tem suas limitações. Tem todo um protocolo. Todo um protocolo. É preciso ter um encaminhamento, não basta você chegar lá e dizer que eu não estou ouvindo bem. Então, se eu for no CEPRED bater a pessoa, eu não estou ouvindo bem, precisa de aparelho, não é nada assim. Vai demorar muito. Tá, e não é assim, tem que ser encaminhado para um profissional. De preferência, já ser encaminhado. Então, já ter o exame de audiometrias em mão, de audiometria, e o encaminhamento médico. Tá? A partir daí, você é um candidato a usar aparelho auditivo, sim, você vai lá com esse documento em mãos e vai dar entrada no processo. Demora um pouco, eles fazem novos exames, eles não aceitam o exame externo, então faz exame de audiometria, nova consulta com otorrino, o teste do aparelho, assistente social, todo um processo para poder receber esse aparelho. Até onde eu sei, estava levando mais de um ano, tá? Todo o processo para finalizar. Mas sim, o paciente não vai ficar desassistido se não tiver... Essas pessoas que não têm condição, né, financeira de buscar um serviço especializado, privado, que vai trazer mais agilidade, vai trazer maior tecnologia. Isso. Né? Também a rede pública, através do CEPRED, favorece a isso. Favorece. Tá. Mas é aquelas pessoas que, né, tem uma disponibilidade, ou tem como, ou através de ajuda de filhos, né? Muitas vezes a família ajuda claro. A isso. A gente sabe que você hoje trabalha numa instituição, né, que é a Sonora, privada, né? Instituição privada, uma instituição que tem uma referência no mercado a nível de serviço, né, de aparelhos, né? E eu falo isso com muita segurança, porque são parceiros da faculdade, conheço de perto, né? As pessoas, é um trabalho sério, com profissionais sérios. Então, as pessoas, ao se dirigirem, né, na instituição, no caso, a Sonora, da qual você também faz parte dessa equipe, como é esse processo e a nível de investimento. Né, para um aparelho, varia conforme modelo, e quanto tempo a pessoa estaria com esse aparelho em mãos, já que a nível de serviço público pode levar até mais de um ano devido à demanda e à fila, mas uma pessoa no serviço privado, né, diferenciado, em quanto tempo ele estaria
com esse Com os resgate ataques. da sua perda auditiva. Certo. Eu acredito até que a pergunta dessa ouvinte sobre o uso de aparelho unilateral envolva essa questão mesmo financeira. Uhum. As pessoas perguntam muito isso, mas eu não tenho condições de adquirir os dois, né? Porque o valor é individual. Porque tem quem tenha perda auditiva em um ouvido só, muitos casos, né? Em perda auditiva em um ouvido. Então a gente trabalha o valor do aparelho individual. Mas retornando à pergunta dela, não. Se tem perda auditiva bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, o indicado é usar aparelho nos dois ouvidos. Tá? A gente não pode corrigir só um lado. A informação chega no nosso cérebro dos dois ouvidos. Tá? Então, uso sempre bilateral. E assim, o investimento, Graça, a gente tem uma variação grande de valores, tá? Para poder também ter o aparelho básico para quem tem condições de adquirir um aparelho básico e um aparelho premium para quem tem condições de adquirir um aparelho premium, tá? Vai variar de acordo com a tecnologia que envolve esse aparelho. Como a gente já conversou, o aparelho diminuiu muito de tamanho, né? Isso são estudos e desenvolvimento da tecnologia. A gente costuma comparar o aparelho auditivo com um computador, tá? Então, assim, o aparelho auditivo tem memória, amplificador, receptor, tem antena Bluetooth, tem tanta coisa ali dentro daquele aparelhinho. Você pode se conectar tem diretamente. Hoje em dia, a conexão do aparelho auditivo com a conexão do sistema que a gente usa para programar o aparelho é via Bluetooth. Então, se eu estou aqui, tem um aparelho e eu quero ouvir uma música ou uma entrevista, isso pode ser eu feito. conecto e ouço diretamente do meu aparelho. Algumas linhas de aparelho permitem isso. Sem interferência. Sem interferência, sem uso de acessório. Toda a transmissão de áudio do seu celular pode ser transferida para o seu aparelho auditivo. Áudio do WhatsApp, vídeo no YouTube, ligação, todo esse tipo de áudio vai direto para o seu aparelho. Você sabia disso, Cauchaba? Que maravilha, essa tecnologia. O aplicativo você ouve diretamente, fantástico, né? Fantástico. E a ligação, falar ao telefone é uma das maiores dificuldades de quem usa aparelho por conta da posição, de colocar o telefone usando o aparelho. E isso pode ser feito direto, né? Atendi o telefone, a ligação vai para o seu aparelho. Fantástico. Tá? E isso envolve também um investimento um pouco maior. Esse investimento de um aparelho, assim, o investimento de ter um aparelho, independente de ser de última geração ou mais simples, a pessoa... Existe o resgate da audição. Isso não interfere. Não. Isso não interfere. O que interfere é o avanço tecnológico e os recursos que esses equipamentos. Exatamente. Mas se eu não tenho condições de pagar o premium, eu vou pagar um mais sim, mas eu vou ter minha audição. Vou ter a recuperação da minha audição. Da audição. Né? Reabilitação. Mas se eu quiser algo mais tecnológico, diferenciado. Um aparelho mais sofisticado, mais diferenciado. A qualidade do som também acaba mudando um pouco, Graça, por conta da forma que aquele som é processado, certo? A clareza do som, tá? Mas, sim, você usando o básico ou usando uma linha top de linha, você vai ter o resgate, sim. E a gente faz de tudo para que, dentro das suas condições, você volte a ouvir bem, certo? E o que é que você poderia dizer para os nossos ouvintes? Que conselho você daria para essas pessoas que estão aí e que têm essa percepção? Acho que qualquer pessoa, independente até de sentir um grau tão acentuado, ou de repente por ter pessoas na família que tenha perda auditiva, se essa perda pode ser hereditária, e aí ele deve procurar o otorrino, laringologista, ou só vai procurar se já estiver sentindo realmente uma perda efetiva. Existe uma prevenção? Existe. A gente orienta avaliação auditiva anual para todo mundo. Criança, idade, todo mundo. Independente de estar exposto a qualquer tipo de ruído. Mas eu nem trabalho em fábrica. Eu faço minha audiometria todo ano. Certo? Então, assim, é importante para a gente fazer um acompanhamento da sua audição. É saúde também. Deveria entrar assim, no check-up das pessoas. Uma avaliação auditiva anual. O que não é, né? O que não Na é. prática não tem isso. O que não é. Para poder a gente acompanhar, certo? Os riscos existem e, sim, precaução, certo? É a forma de precaver, independente da idade. Criança pode ter perda auditiva, né? E é uma faixa de idade que a gente não pode perder nenhum tipo de informação. Né? Então, desde criança, deve-se fazer, sim, a audiometria. É cuidado. Eu fui olhar ali as horas, nós já extrapolamos. Olha que legal, né? A gente vai conversando, tantas outras questões para a gente poder abordar as anotações. Aqui, mas uma hora já se foi, senão aqui meu diretor aqui vai cortar o pescoço da gente, a gente passando tanto tempo. A gente vai estar chegando ao fim do programa, então assim, vocês ouvintes, prestem atenção, revejam o programa.
né? Depois vocês podem ter acesso, também vai ficar no Facebook da Rádio Joia, né? A gente tem também o Maturidade no Ar no YouTube, você pode rever todos os programas também. Tem a programação de reprise que a gente está sempre divulgando nas redes sociais. Então, vejam, analisem, escutem e busquem os serviços especializados, busquem ajuda de profissionais para que você possa manter essa sua autonomia, essa independência, porque o Maturidade no Ar está trazendo para todo o público a filosofia de que podemos sim ter uma longevidade saudável, uma longevidade ativa. Os recursos são inúmeros. Sei que financeiramente limita alguns, mas a gente tem que buscar nossas políticas públicas, fazer valer o Estatuto do Idoso, garantir assistência à saúde. Então é isso que a gente precisa, dar esse alerta, trazer conteúdo, trazer conhecimento, trazer orientações para que a gente possa estar com o nosso envelhecimento saudável. Eu queria que vou passar para que você faça seus comentários e também as pessoas que quiserem procurar o serviço, a Sonora, você poderia dar, as pessoas estão pedindo aqui telefone, né? Onde é que fica localizado aqui em Salvador para que as pessoas possam ter acesso a até mais informações. Sim, com certeza. Trabalho na Sonora, Centro Auditivo, nós ficamos na Barra, tá? Rua Recife, número 20, é o nosso endereço. Tem lugar de parar? Tem estacionamento na porta, então, gratuito na porta, com acesso à nossa loja tranquilamente. É um detalhe importante, muito importante. Porque a gente fala em barra, estacionar, a gente não consegue, a gente né? tem estacionamento na porta, pode ir tranquilo, levar seu pai, sua mãe, mesmo que seja cadeirante, tem dificuldade de locomoção. Tem acessibilidade, tá? A nossa loja é bem ampla, cadeirante pode se movimentar tranquilamente nas nossas salas, no nosso banheiro, sem problema nenhum, certo? Você da maturidade, cuide da sua audição. Não espere o problema se agravar tanto para você cuidar, certo? Se está sentindo algum sintoma, a questão de não estar entendendo bem, a televisão ficar um pouco mais alta, algum tipo de zumbido no ouvido, então procure um otorrino, cuide da sua audição. Se ela lhe faltar, vai lhe fazer realmente muita diferença, tá? Então, vamos cuidar. Voltando à Sonora, posso passar nosso telefone, Graça? Sim, por favor. Nosso telefone é o 3264-8310. Temos também o WhatsApp, tá? Se quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, é o 98108-9117. Então, pronto. Então, o telefone fixo é o 3264-8310. O WhatsApp hoje, que é bem interessante, né? Então, que seria no 98108-9117. Exatamente. Então, nossos ouvintes estão aí. Quer tirar alguma dúvida? Não deu para interagir hoje no programa? Ouviu depois o programa? Isso. Não estamos mais aqui ao vivo? Pode utilizar desse WhatsApp para perguntas e orientações? Exatamente. Temos fonoaudiólogas, tá? Aptas a responder, tirar qualquer dúvida, qualquer informação, tá? Funcionamos de 9 às 18, de segunda a sexta, e aos sábados de 9 às 12. Ok. Acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigada a vocês. Com todo o seu conhecimento aqui, sua simpatia, trazer para os nossos ouvintes esclarecimentos tão importantes em relação ao déficit auditivo. Aos nossos ouvintes, a gente vai ficando por aqui, mas antes eu queria fazer um convite a vocês. Deixe eu pegar aqui rapidinho, que nós temos um evento que vai acontecer na Defensoria Pública, é um evento gratuito, tá? É um seminário que a Defensoria Pública está realizando, intitulado Faces do Envelhecimento, discutindo mitos, sexualidade, autonomia jurídica da pessoa idosa. Será no dia 15, segunda-feira que vem, das 14 às 17 horas, é gratuito, dá direito a certificado para todos os profissionais, pessoas interessadas nesse tema, e eu vou ter o maior prazer em participar dessa mesa. Eu estarei falando sobre a parte da sexualidade, superando abordagens patologizantes e infantilizadas da questão da sexualidade. Então vai ser um tema super interessante, estarei com outras colegas com os outros temas também. Então convido todos vocês podem se inscrever, é gratuito, através do 3103-3653, Defensoria Pública. Então aguardamos vocês lá para mais um evento de discussões interessantes em relação à Defensoria Pública dentro do viés da pessoa idosa. Então, Eveline, muito obrigada mais uma vez. Coscoba.
Terminamos mais uma. Quinta-feira que vem estaremos aqui. Wagner ainda não estará retornando só na quinta-noite. Desejando a todos aí uma continuidade de viagem fantástica, né? E que em breve estamos de volta aqui. Então, aguardando vocês quinta-feira que vem com mais um programa Maturidade no Ar. Valeu, assim, um bom feriadão. É isso, bom feriadão. Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos nós aqui, ao nosso Brasil que tanto está precisando. E as nossas crianças, nossos futuros idosos. Também um beijo para todas as crianças, meus sobrinhos, netos maravilhosos. Também minhas filhas não são mais crianças, mas como mães são eternas crianças também. Então um beijo para todos vocês e aproveite o feriadão. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Um beijo. Você ouviu Maturidade.